E aí vamos continuar então aí a nossa correção e vamos para a questão número 5, beleza? Vamos lá, a questão número 5 diz o seguinte: escolha a opção correta nos exercícios abaixo. Uma pessoa ou algo descartável é aquele que é. Letra A, importante. Letra B, pode ser considerada. Letra C, não serve para nada. E letra D, tanto faz. Ou seja, vamos escolher uma dessas opções aí. Interessante é que nós já falamos de pessoas que são descartáveis, apesar de nós sabermos que na Bíblia já aprendemos que Deus, Jesus não descarta ninguém, muito pelo contrário, a Bíblia diz que todos aqueles que vierem a mim, Jesus disse, de maneira nenhuma lançarei fora. É uma coisa bacana, e quando Jesus veio na terra, ele também cuidou muito bem de pessoas, curou, abraçou, honrou pessoas. Isso é bom a gente saber disso, para a gente perceber o cuidado, né, de Jesus sobre nós. Mas hoje, apesar de nós vivermos no mundo com uma tecnologia avançada, é o chamado processo de globalização, onde o objetivo é manter as pessoas melhor informadas, com contato mais próximo. Na verdade, está acontecendo um distanciamento interessante, né? E acaba assim, as pessoas valendo menos do que um aparelho de TV, menos do que um smartphone, menos do que um celular, menos que um tablet, menos que um carro. Ou seja, apesar de tanta coisa boa acontecendo no mundo, como eu disse, que é um mundo globalizado, um mundo antenado, a tecnologia da informação está aí, mas a grande realidade é que, para muitos, não são para todos, mas para muitos, as pessoas estão deixando de ter importância, tendo visto que muitos têm muito dinheiro, ou seja, tem muita gente com muita, pouca gente, na verdade, com muito, muitos com poucos. Tendo em visto que a gente vê aí de desigualdade social, é uma coisa muito grande, pessoas, né, passando por necessidades que não eram para estar passando, e às vezes com coisas simples, geralmente. Uma casa, um arroz com feijão. Então as pessoas assim estão deixando, já deixaram de ser importante. Hoje, a ideia de que eu tenho, você não tem, é um problema seu. Mas na visão de Deus não é essa, né? A Bíblia diz que Deus tem planos bons para todos. Diz que o sol dele nasce sobre todos, que a chuva dele cai sobre todos. Ou seja, todos nós temos os nossos direitos. Mas, lamentavelmente, não é isso que nós temos visto. E aí vem, né, como eu disse, a questão número 5. Uma pessoa ou algo descartável é aquela que a resposta é a letra C. Não serve para nada. Essa é a visão que nós temos tido do mundo. Essa é a visão que nós temos tido, graças a Deus, que não são de todas as pessoas, naturalmente. Você não pensa assim, eu não penso assim. Nós consideramos as pessoas, e precisa ser desse jeito, considerar todo mundo igual, porque nós somos semelhantes. Mas lamentavelmente nesse mundo que nós temos vivido, aonde tem uma frase antiga que diz assim: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Nós temos vivido isso aí. Então, mas, né, apesar do mundo globalizado ter trazido à tona que as pessoas acabaram sendo descartáveis, mas não é essa, né, não é esse o sentimento de Deus para conosco, mas é essa aí a letra da questão 5, a letra C. Uma pessoa que é considerada descartável é aquela que não serve para nada. Vamos à questão de número 6. A questão número 6 fala sobre o processo da globalização. Continua na mesma tônica, né? A questão 6 diz assim:
Um dos processos da globalização é letra A exclusão social, B, a inclusão social, C, algo sem importância, D, informação demais. Naturalmente, se a gente fosse ver pelo lado bom da coisa, né, o mundo globalizado deveria trazer a inclusão social. Mas nós já trabalhamos isso algumas vezes em sala de aula e nós já vimos que a globalização, infelizmente, trouxe, né, a exclusão social. Por quê? Que acabou acontecendo o inverso daquilo que era o objetivo, como eu já disse na questão anterior. Acabou acontecendo de que muitos, né, começaram a se sobressair mais, e esse muito na parcela pequena daqueles que não são favorecidos, eles começaram a se dar bem e aí esqueceram do resto. Como se explica, ou como se explicar tanta mazela no mundo, tanta gente padecendo, não tem comida para comer, não tem uma casa para morar, pessoas ainda hoje que morrem de fome, morrem de sede, morrem de doenças curáveis, né? Doenças que não são tão graves, mas como não tem um tratamento adequado, pessoas que namoram em lugares que não tem rede de esgoto, não tem saneamento básico, enfim, água potável. Como entender isso em pleno século XXI em um mundo globalizado? Então, o processo de globalização, que a ideia era uma coisa muito bacana, muito boa, que era para ajustar as coisas, acabou acontecendo exatamente o inverso. O que era para ser ajustado acabou se tornando algo ruim na mão de algumas pessoas. Essa ferramenta foi usada para se promover, para se dar bem, para ganhar dinheiro, ou mais dinheiro, digamos assim, e muita gente ainda continua dependendo de poucos, né, para comer, para ter uma casa. E aqueles que podem, alguns, claro, tem muita gente que faz muita coisa boa, que doa, que participa de ONGs, que ajuda bastante pessoas, mas a grande realidade é que ainda falta muita gente ser engajada aí nesse processo para poder fazer a diferença. Então, na verdade, e eu vi lá que alguns até colocaram inclusão social, mas se você tivesse ficado mais atento um pouquinho, você ia ver que quando a gente fala de globalização, é um mundo globalizado que está afastando pessoas. Então, a resposta correta da questão 6 não é inclusão, mas exclusão social. A letra aí seria a letra A, de exclusão. As pessoas estão sendo excluídas, na verdade. E eu lembro que nós conversamos bastante sobre isso, sobre a importância, né, de nos aproximarmos, mas a gente está vendo que a própria internet, né, a própria tecnologia da informação tem nos afastado, que a internet veio e tirou as pessoas do contato em casa, todo mundo fica na telinha, batendo para todo mundo, né, a força de expressão. A gente sai para lanchar, a família sai para lanchar, cada um fica no seu smartphone, no seu celular e não se conversa. Enfim, é um mundo globalizado que, como eu disse, trouxe coisas boas, mas também trouxe algumas coisas não muito legais. Vamos à sétima, penúltima questão aqui, que é o seguinte: igualdade, fato de não apresentar diferença quantitativa ou de valores, ou seja, qualitativa. Certo ou errado? Era para você dizer se a igualdade, fato de não apresentar, é o fato de não apresentar diferença quantitativa ou de valores, ou qualitativa. Certo ou errado? Bom, a própria palavra igualdade leva-nos a entender que somos iguais, que a coisa precisa ser parelha, igual, não diferente. Porque se é diferente, naturalmente, não é igual. Então, o que a gente vê aqui é que, infelizmente, né, alguns querem ser mais iguais do que os outros. Alguns querem se sobrepor
a outros. Isso não é bacana, isso não é bom. Em um mundo que a gente precisa lutar, em uma sociedade onde nós precisamos lutar para vencermos barreiras, então não é bom que alguns se acham superiores, que alguns vivam como se fossem superiores, que alguns acabam causando transtorno para outros por causa dessa coisa de se achar muito melhor. Então, a pergunta aqui, a afirmativa que eu faço é igualdade, fato de não apresentar diferença quantitativa ou de valores, certo ou errado? Certo, porque igualdade leva à falta de diferença, não há diferença. A nossa Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei. Claro, e eu não estou dizendo de rico e pobre. Vai acontecer e acontece mesmo, né? Precisamos lutar, né? Vocês estão crescendo, estão evoluindo, isso é muito bacana, estão aprendendo, já estão no 8º ano e comece a dar mais importância a essa palavra igualdade, porque vocês estão vindo, estão começando um processo e é importante que vocês busquem um mundo mais justo do que nós temos até então. E a 8ª e última questão, ela fala sobre comunicação, base para o relacionamento, verdadeiro ou falso? Bom, sem comunicação fica difícil, é ou não é? Todos nós precisamos comunicar. Eu já falei dos tipos de comunicação, que para comunicar é preciso ter uma coerência naquilo que a gente vai dizer, porque a gente fala, mas o outro é que vai decodificar aquilo que a gente fala. Então é preciso simplicidade, ser uma pessoa simples, nada de florear demais. A comunicação ela é uma coisa pontuada, tranquila, sem querer mostrar capacidade intelectual. Comunicar é falar, comunicar é expressar. Então é importante que nas nossas vidas, em nossos relacionamentos, na vida de vocês comecem a se preocupar com isso, em comunicar, mas comunicar de uma forma onde o outro vai entender. Você vai buscar se comunicar de uma maneira que ele não vai ter dúvida quando ouvir você. Isso é muito importante, porque esse relacionamento, comunicação é relacionamento. Não tem como falar, se comunicar com alguém sem ter um relacionamento com ele, a não ser aquela coisa básica. Bom dia, boa tarde, boa noite, mas aí não é um relacionamento. É uma questão de educação. Mas a nossa vida toda, ela é feita de quê? De comunicação, de interagir com o outro, de poder falar com o outro, de ter contato com o outro. Então, preze por isso, preze pela boa comunicação, porque se comunicando de forma simples, sincera, honesta, você também terá relacionamentos saudáveis e isso será muito bacana. Então, questão número 8 e última é verdadeiro. Comunicação, base para o relacionamento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Valeu, terminamos a nossa correção. Eu espero, como eu disse, você possa ter tirado aí a nota máxima, 8. Valeu, até a próxima. Tchauzinho.